qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? Essa questão da apreensão de celulares para fins de investigação criminal remete para um tema, para um aspecto extremamente importante do funcionamento das democracias. Na verdade, tem relação com a qualidade da democracia, que é o de saber se prevalece na democracia, no funcionamento da democracia, o princípio do império da lei. Quer dizer, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, mas todos também estão submetidos à lei. O princípio do império da lei garante, por exemplo, direitos de cidadania, garante a liberdade, mas ao mesmo tempo supõe que as pessoas se submetem às regras e às normas e às leis que foram estabelecidas em comum por conjunto da sociedade. Desse ponto de vista, a apreensão de celulares pode representar um ponto extremamente importante para esclarecer um aspecto do funcionamento legal, um aspecto do funcionamento de uma determinada circunstância em que se admite a hipótese de ter havido um crime, ou ter havido um desrespeito à lei. Desrespeito esse precisa ser punido. E a apreensão é parte dessa verificação. Não é, portanto, uma coisa indevida. A apreensão de celulares tem, portanto, um fundamento na Constituição brasileira. Professor, que fundamento é esse? O artigo 5º da Constituição garante a inviolabilidade do sigilo das comunicações, inclusive das comunicações telefônicas. Isso quer dizer que, para que haja apreensão de um celular de alguma pessoa que eventualmente está sob investigação, é preciso que haja uma decisão judicial. É preciso que um juiz, examinando os autos, decida que a apreensão é necessária para o avanço das investigações. E é disso que se trata quando houve apreensão, por exemplo, de celulares do governador do Rio de Janeiro e, eventualmente, caso haja uma decisão da Procuradoria-Geral da República, a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. Não há nada na lei que impeça isso. Pelo contrário, a lei estabelece regras muito claras, muito precisas de como pode ocorrer, com que objetivo e de que forma, respeitando o direito de todas as partes que estão envolvidas, por exemplo, numa determinada investigação. Do ponto de vista do princípio constitucional, portanto, não faz nenhum sentido a nota do ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, segundo o qual o celular do presidente Jair Bolsonaro não poderia ou não deveria ser apreendido e, caso isto viesse a ocorrer, poderia significar uma instabilidade política, uma instabilidade institucional. Na verdade, o ministro não tem direito de levantar essa questão. É um absurdo que tenha sido colocado nesses termos, porque as circunstâncias que eventualmente envolve a necessidade dessa apreensão, que é alguma coisa que foi pedido por partidos políticos. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, remeteu para a Procuradoria-Geral da República, que tem que tomar uma decisão a respeito. E todas essas circunstâncias dentro da lei. Então, desse ponto de vista, não há como alguém do governo dizer se isto vier a ocorrer, leva a uma instabilidade política ou institucional. Na verdade, isso é que leva à instabilidade política e institucional. Uma afirmação dessa natureza, que é totalmente indevida. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Bom dia. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, a bioeconomia e o Brasil. Embaixador, quais são as políticas de desenvolvimento sustentável que o Brasil precisa garantir para não sofrer sanções econômico-comerciais do bloco europeu? O tema do meio ambiente passou a ser uma discussão global. O mundo mudou nas últimas décadas. A preocupação com o meio ambiente e a mudança de clima passou a ser uma preocupação central, sobretudo dos países desenvolvidos. As sanções, quando esse problema começou, por volta de 1970, 80, era política. Agora, a sanção para o descumprimento das regras passou a ser econômica comercial. Por quê?
porque dois fatores novos aconteceram. Primeiro, o aparecimento da figura do consumidor. E segundo, a questão da negociação de comércio, dos acordos de comércio exterior, passou a incluir a questão da política ambiental. Eu acho que depois da crise pandêmica, o meio ambiente vai ressurgir com toda a força. E nós já estamos vendo isso acontecer na discussão do plano de recuperação da União Europeia. Os países europeus estão discutindo uma nova política industrial e um acordo verde, um acordo que trata das questões de meio ambiente. Esse plano prevê a proteção das florestas tropicais e a punição para empresas europeias que comprem commodities, comprem produtos de áreas onde se pode comprovar o desmatamento. A percepção externa sobre o Brasil, em virtude dessa questão do meio ambiente e agora da saúde, está muito negativa. Na década dos 70 e 80, o foco, quando esse fenômeno ocorreu, o foco era a Amazônia. Agora volta a ser a Amazônia. O Brasil passou a ser, nas últimas décadas do século passado, um importante ator nas discussões internacionais. Desde 92, quando se realizou a Conferência do Rio Eco 92. No início do ano passado, pela mudança de políticas ambientais, o Brasil voltou a ser preocupação no exterior. E nós vamos ter de restabelecer a credibilidade e a mudança da percepção externa sobre o Brasil. Porque, como eu mencionei, o impacto pode ser muito grande sobre a agricultura e o setor exportador brasileiro. Já começa a haver ameaça de boicote de produtos do agronegócio no exterior. E agora, a partir de meados do ano, com a ratificação do acordo negociado com a União Europeia, vai haver um problema adicional, que é a ratificação desse acordo, porque nesse acordo há um capítulo de desenvolvimento sustentável que inclui todos os acordos de meio ambiente negociados pelo Brasil e pela União Europeia. Nessa política que eu mencionei, industrial e de meio ambiente, as regras são muito estritas e alguns parlamentos até já ameaçam não ratificar o acordo. Então, o que fazer diante desse quadro? A primeira questão a ser examinada é o restabelecimento da credibilidade e a apresentação de resultados nas medidas que estão sendo discutidas para a sua implementação e a volta do Brasil na participação ativa nas discussões nos fóruns internacionais. O governo tem que fazer a sua parte e o setor privado também. O governo começou a reformular o Conselho da Amazônia, modificar também, voltar o Fundo da Amazônia como era antes das modificações e está enviando as Forças Armadas para a Amazônia, com objetivos 3 casos de evitar o desmatamento, reduzir as queimadas e o garimpo ilegal. No caso da sociedade civil, a apresentação desse programa sobre bioeconomia vai ser muito importante para dar um sentido à Amazônia, voltar ao crescimento e aproveitar os produtos e os recursos naturais da região. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, como os médicos vêm realizando atendimentos neurológicos no país com a pandemia?
Olha, a pandemia de Covid-19, ela tem tido um impacto importante na atenção aos pacientes com doenças neurológicas. Não só pelas medidas de isolamento e distanciamento social, que são importantes para reduzir a velocidade de propagação da pandemia, mas o próprio receio que os pacientes têm de se contaminar pelo vírus tem diminuído o atendimento tanto a nível ambulatorial como o atendimento emergencial aos pacientes com doenças neurológicas. Por outro lado, essa demanda reprimida por atenção médica, ela tem acelerado a implementação da telemedicina no contexto da neurologia no Brasil. E como o senhor avalia esse processo de teleatendimento? A teleneurologia já era uma realidade nos países desenvolvidos, né? Mas com a pandemia de Covid-19, aparentemente ela chegou para ficar aqui no Brasil também. Aqui na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, nós já estávamos utilizando a telemedicina para triagem e atendimento remoto de pacientes com acidente vascular cerebral, num projeto piloto, e agora nós estamos incluindo a triagem dos sintomas de Covid-19 nesse nosso protocolo assistencial de telemedicina. A telemedicina nesse contexto, ela é muito interessante porque ela pode poupar a exposição de profissionais de saúde de forma desnecessária, né? Ela poupa a utilização de equipamentos de proteção individual e, além disso, ela permite o contato de especialistas, né, no contexto do acidente vascular cerebral ou de outras emergências neurológicas, com o profissional que está na frente de atendimento em um local mais remoto, mais distante, e isso facilita a interação entre os profissionais e só quem ganha é o paciente, que pode ter o seu atendimento monitorizado por equipes multidisciplinares trabalhando de forma integrada. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Amaral, qual a relação entre a mentira e a política? A mentira na política é profundamente negativa. Seus efeitos são devastadores aqui e em qualquer parte do mundo. Eu vou escolher alguns exemplos que comprovam, na realidade brasileira, quão negativos são esses efeitos. O primeiro é a afirmação feita pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro de que o novo coronavírus é uma gripinha, é uma histeria coletiva, é uma criação da grande imprensa. O novo coronavírus já matou cerca de 30 mil brasileiros e já vitimou cerca de 6 milhões de pessoas ao redor do mundo. A segunda afirmação, que é compartilhada por muitos dos seus assessores e pelo próprio presidente, é que não existe um aquecimento global. O aquecimento global é provocado pela emissão de gás carbônico na atmosfera e de gás metano, provoca a degradação da camada de ozônio e eventos climáticos extremos como secas, nevascas, aumentos da temperatura e aumento do nível dos oceanos. A comunidade científica já demonstrou que essa também é uma mentira. A terceira mentira que eu gostaria de focalizar é aquela que nós precisamos armar a população para evitar que ela seja submetida ou escravizada pelos governantes. A experiência histórica também já demonstrou que isso é falso. E por que isso é falso? Porque o poder militar é muito maior que o poder dos cidadãos armados. E o poder militar pode sufocar o poder dos cidadãos armados. Além disso, muitos governantes ao redor do mundo armaram as respectivas populações, organizaram milícias para agirem em seu próprio favor e para agirem contra a democracia. A próxima mentira é aquela em que o ministro da Educação comparou uma ação legítima do Supremo Tribunal Federal contra os articuladores das fake news com a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi um famoso episódio ocorrido em novembro de 1938, que provocou a morte de muitos judeus, o ataque a várias sinagogas na Alemanha, que precipitou o nazismo e o Holocausto. O Holocausto culminou com a morte de mais de 6 milhões de judeus. E a última mentira é que o presidente Bolsonaro diz ser um democrata. O presidente Bolsonaro não é um democrata.
Professor, quais as características de um democrata? Um democrata não comparece a demonstrações que negam o valor da democracia. Um democrata não se rebela contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Um democrata não se manifesta contra a independência livre e acusa a imprensa mundial de ser de esquerda. Um democrata respeita a Constituição, o que não faz o presidente brasileiro. Enfim, a mentira na política tem alguns efeitos profundamente devastadores. O primeiro dele é levar ao erro. O segundo é o engano. E o terceiro, a violência. A mentira contradiz os fatos e a contradição dos fatos tem como reação por parte da população a violência. Nada melhor do que a democracia para combater a mentira, para combater o erro e para combater a falsidade. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Alberto do Amaral. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.